Por que a vontade de ser visto? Então, tem pessoas que têm exatamente essa necessidade. Mas é uma comunicação que rola também dentro do movimento em si, sabe? É legal, tipo, a gente frequentar o nosso meio de convívio, por exemplo. Hoje, a maioria dos meus amigos são pichadores e quem não é, tipo, aprecia, sabe? Entende, tá ligado? Não é preciso gostar, tipo, mas só entende, sabe? A posição que o outro tá. Então, é legal, tipo, a gente ir em encontros e trocar essa informação, sabe? Porque, tipo, às vezes pro restante da sociedade não é nada, mas pra um amigo nosso, tipo, o amigo mora lá na leste e a gente vê um rolê dele na sul, é importante mais pra quem tá dentro do movimento do que tem quem tá fora, sabe? Tipo, a gente chegar nesse momento e prestigiar sabe, o corre do outro, falar, pô, mano, você gastou uma madrugada, foi lá no canto da sul pra deixar seu nome, pá. Mas acredito que não seja assim, não sei, essa forma, tipo, de ser visto, tipo, sabe? Só quero ser visto. Não é dessa... Não é nessa linhagem que a gente segue, sabe? Eu não sei se você lembra daquele episódio do Podpah onde foi discutido a pichação. E aí um dos caras que tava lá, ele disse que era esse o sentido. O cara só quer ser visto pela sociedade. Sim. Por isso que eu pergunto, porque realmente eu fiquei curioso pra entender, assim, por que ser visto pela sociedade? Qual que sim. é o... Sim, o intuito é esse, né? É como eu falei, tipo, a gente não tem como ocupar certos lugares e a gente vai ocupar com, sabe, com a pichação, com a nossa arte, sabe? Com a estética que vem da periferia, sabe? É como eu falei, tipo, a pichação é o grafite brasileiro, sabe? Quem não entende isso é porque tá fora do movimento, tipo, do hip hop, do grafite, sabe? As pessoas realmente não entendem, mas é mais a questão de querer, sabe? Entender, sabe? Porque tem pessoa que vai falar, não, é feio e pronto e acabou. E não tem esse interesse por tentar entender a outra pessoa, sabe? Qual que é a história da pichação? Onde começou isso? Então, tem essa... Na verdade, são várias histórias paralelas, né? Porque, assim, alguns falam que começou, tipo, em Nova York, mas ao mesmo tempo também estava acontecendo aqui. E em vários lugares do mundo, né? Não tem como a gente falar tal pessoa começou primeiro. Mas eu acredito que após, tipo, no final dos anos 70 pros anos 80, foi quando, tipo, a ditadura já tava, tipo, perto de acabar, né? Então, acho que foi nesse momento que as pessoas começaram a... Eu até costumo dizer que é um novo renascentismo, sabe? Porque essa época da Renascença foi onde as pessoas, tipo, onde o Brasil foi descoberto, sabe? Então, onde as pessoas exploraram, sabe, o mundo, sabe? Parou aquela ideia da Idade Média de Deus no centro de tudo. Então, acredito que a pichação, ela também nasceu nesse momento no Brasil, sabe? Quando acabou a ditadura, que os artistas puderam, assim, se expressar de fato. E através dela veio, tipo, o hip hop, que veio pro Brasil, sabe? No final dos 70, nos anos 80. Então, assim, tá rolando até uma expo lá no 24 de maio, no Sesc, que conta a história certinha do hip hop, né? Por exemplo, eu sou de agora, então eu não vou saber contar com detalhes pra você, mas eu tenho essa linhagem que, tipo, a partir dos anos 80 foi que foi fortificando, sabe, o grafite. E junto do grafite veio a pichação, né? Porque o grafite, ele tem aquela estética colorida dele, e a pichação, e, tipo, a base do grafite é a tag. E a tag é o quê? É tipo a assinatura do grafiteiro. Só que no Brasil, por exemplo, a tag também é parte do movimento rua, sabe? Assim como o sticker, que é os adesivos, assim como o stencil, assim como várias outras. Então, no início dos anos 80, surgiu essa estética mais reta, né? Inspirada nos álbuns de punk, né? Que é uma estética mais de São Paulo, né? E aí foi se concretizando um movimento em si, né? Tipo, tinha o grafite e tinha a pichação, né? E inspirada nessas bandas, nesses álbuns de rock, os participantes do movimento foram criando seus letreiros mais retos, sabe? Inspirada também em... Enfim... Foi inspirada, algumas foram inspiradas nisso, mas como eu falei, tava acontecendo em várias partes do mundo, então não tem como a gente bater o pé e falar, foi inspirado só nisso, sabe? E aí foi, tipo, se concretizando, aí foram começando a criar, tipo, regras, né? Tipo, a pichação, ela foi criando regras, foi criando grupos, foi criando grifes, e aí, determinado
final dos anos 80, começo dos 90, eu acredito que já acontecia guerras por causa de pichação, que aconteceu muito isso no movimento durante algum tempo, né? Eu acredito, tipo, antes dos anos 2000, sabe? Nessa transição, onde, tipo, eu acredito que a população era mais violenta, então por isso que gerou morte. E aí foi criado os primeiros grupos, que hoje, tipo, completa 30, 35, tem grupo de 40 de pichação que nasceu naquela época e tá vivo até hoje. E aí, tipo, ao longo dos anos foram criando várias regras, né? E eu acho legal a pessoa ter o contato com a arte, porque a gente começa a perceber que não precisa tanto seguir essas regras, sabe? Tipo, se você quiser ir pra um lado artístico, tá tudo bem, sabe? Então, pelo que eu entendi, existe uma forma de pichar que é pra ser visto e uma outra forma que é de protesto. Às vezes elas podem se confundir também, mas são basicamente as duas sementes. Sim, elas estão bem juntas, sabe? Porque é o que eu falei pra você, aí vai do lado individual de cada um, sabe? Tem cara que você vai encontrar no movimento que ele vai falar, a pichação não é arte, é vandalismo. Não é arte. A arte tá no museu e pichação. Só que hoje a pichação, ela tá dentro do museu, sabe? Ela ocupa esses lugares. Teve nomes na pichação que fizeram total diferença pra isso, sabe? Pra hoje, a pichação ser levada pra Europa, ela ser levada pros Estados Unidos, ela ser vista lá fora. É como eu falei, aqui tem muito e é saturado. Então a pessoa não dá o valor. Mas quando é visto de outros olhares, né? Tipo, eles vêm atrás do conceito, né? Eles vêm atrás de beleza. Porque, tipo, já tá em outro patamar, sabe? Tipo, não é mais a pintura realista, sabe? Que eles estão atrás. É do conceito que isso carrega. Da onde que veio, quem são eles, sabe? Por que fazem.